Bom, pessoal, vamos agora para a segunda questão, né? Que na verdade é a questão 3 da prova de 2022 da Olimpíada Pernambucana de Astronomia, né? Aqui eu estou nomeando como segunda questão porque eu vou montar uma sequência de questões que, à medida que eu vou escolhendo, né? Para fazer a playlist no YouTube. Vou ler o enunciado mais uma vez. Nem sempre a gente vai precisar de todas as informações que o enunciado da questão nos traz. No dia da prova, e é por isso que é importante vocês irem acompanhando as questões, né, através das apostilas, né, que eu confeccionei com as últimas provas, né, as duas últimas provas, tanto da Olimpíada Pernambucana de Astronomia como da Olimpíada Pernambucana de Física. Porque vocês vão pegando, como é que eu posso dizer, a malícia de identificar quais informações vão ser pertinentes e qual parte do texto vocês podem simplesmente pular, para não perder tempo lendo tudo, entende? Mas aqui eu vou ler o enunciado inteiro, e aí a gente vai ver do que é que vai precisar para resolver a questão. João Teixeira Guimarães, né, esse moço aqui da foto, mais conhecido como João Pernambuco, nasceu no ano de 1883, em Tacaratu, localizada na região do Médio São Francisco, a 453 quilômetros de nossa capital Recife, e faleceu no Rio de Janeiro em 1947. Tudo isso aqui a gente vai precisar? Não, mas vou ler. Foi um músico, compositor e violinista pernambucano que, juntamente com Catulo da Paixão Cearense, compôs a música Luar do Sertão, cantada por Luiz Gonzaga e tantos músicos, né? Não há, ó gente ou não, luar como esse do sertão. Provavelmente vocês devem ter ouvido já essa música em algum momento da vida de vocês. A origem do nome de sua cidade natal, Tacaratu, é indígena, né? Pancararu. Pancararu é o nome de um grupo étnico indígena, que significa serra de muitas pontas ou cabeços, né? Devido às muitas serras pontiagudas na região. Se na cidade de Tacaratu, nosso satélite natural, que é a Lua, estiver nascendo no horizonte leste, quando o dia estiver terminando, ou seja, no fim de tarde, podemos dizer que a Lua estará em qual fase? Né? Nova, cheia, crescente e minguante? Ou não dá para identificar que fase é essa? É isso que a questão quer saber. Lembrando, pegando informação aqui importante, né? Quem assistiu o vídeo 1 da primeira questão vai se ligar no que eu falei. Né? A Lua vai tá nascendo no horizonte leste. Todos os corpos celestes, para nós aqui na Terra, se passam como se eles estivessem nascendo no leste, independente de ser Lua, ser estrela, ser cometa, ser planeta, ser outras luas de outros planetas. Então, todos eles vão nos dar a impressão de que estão nascendo no leste e se pondo no oeste, devido ao movimento aparente que o nosso planeta Terra nos causa, né? Porque o nosso planeta ele gira do oeste para o leste, né? O movimento de rotação do nosso planeta ele tem uma certa inclinação, então ele gira do oeste para o leste. Mas aqui, se o referencial, né? Como eu sempre falo na física, tudo depende do referencial. Se o referencial é um observador parado na Terra, ele vai ver como se as coisas estivessem se movendo no sentido contrário, né? De leste a oeste. É como aquele exemplo que eu dava no primeiro ano. É, movimento relativo, né? Uma pessoa dentro do ônibus sentada, né? Tudo para ela se passa como se tudo que está fora da janela tivesse se movendo no sentido contrário ao do deslocamento dela, certo? Mas para quem está do lado de fora, está vendo o ônibus partindo com a pessoa dentro, certo? Então depende de onde está sendo observado o movimento. Então, dito isso, a gente tem que identificar qual é a fase da Lua quando, no momento em que ela nasce no leste e o dia está terminando, ou seja, o Sol está se pondo, certo? É isso que a gente tem que identificar. A partir dessas informações, qual é a fase da Lua correspondente. Se o dia está terminando, o Sol está se pondo. E onde é que o Sol e todos os outros astros, né, se põem? No oeste, né? Nasce no leste e se põe no oeste. Então, a Lua vai estar nascendo no leste, né, no finalzinho da tarde, e o Sol vai estar se pondo no oeste. Não é isso? Então, é como se, por um dado período, um tivesse de frente para o outro, né? Tivesse se confrontando, vamos dizer assim. Só que um vai estar nascendo, o outro vai estar se pondo, né? Nos lados opostos. Essa imagem aqui pode nos ajudar.
né? Observar isso. Aqui nós temos a denominação das 4 fases da Lua, né? As 4 fases principais, porque vocês vão ver que a Lua tem um total de 8 fases, né? Só que 4 delas são consideradas intermediárias, né? As 4 principais fases são essas: Lua cheia, Lua crescente, Lua nova e Lua minguante, correto? A Lua cheia, ela se apresenta para nós como cheia quando a sua face está totalmente iluminada pelo Sol, a face que está voltada para nós aqui na Terra, certo? A Lua nova é o extremo oposto, é quando a face dela que está voltada para nós não recebe nenhuma iluminação, né? Porque ela está entre o planeta e o Sol. Então, o Sol vai iluminar a face dela que não está voltada para nós. E a face que vai estar voltada para nós vai estar escura, como se estivesse oculta, né? Minguante e crescente, elas aparecem parcialmente para nós. Isso devido, é claro, ao movimento que a Lua faz em torno da Terra e o próprio movimento de rotação da Terra, né, que tem uma certa inclinação, certo? Isso é o que causa, basicamente, a variação nas fases da Lua. Durante a fase da Lua nova, né, como o Sol está iluminando o seu lado que fica oculto para a gente, né, ela não pode ser vista por nós nem de dia nem de noite. Então, em fase de lua nova, que dura um pouquinho mais do que 7 dias, né, a gente não consegue enxergar a Lua. Durante a lua cheia, né, cuja face, que está voltada para nós, recebe toda a iluminação do Sol, ela só aparece no horizonte quando já está anoitecendo, né, no final da tarde. Isso aqui já mata a nossa questão, né, se vocês observar. Porque, veja, se na cidade de Tacaratu, o nosso satélite natural, a Lua, estiver nascendo no horizonte leste, quando o dia estiver terminando, ou seja, no final da tarde, né, podemos dizer que a Lua está em qual fase? Aqui eu já dou a resposta, né? Durante a Lua cheia é que a Lua aparece no horizonte já quando está no finzinho de tarde, já quase anoitecendo, certo? Então aqui a gente já mata a questão que seria a letra B, né? Mas vamos continuar com as informações porque vocês podem precisar delas para outras questões que podem vir na prova desse ano. A Lua durante o dia pode ser vista, né? Como a gente às vezes vê, quando o céu está limpo, dependendo do horário, a gente consegue ver a Lua. Só que ela vai aparecer para a gente de dia ou na fase minguante ou na fase crescente, certo? A gente vai ver que uma aparece pela manhã, a outra aparece após o meio-dia. A lua minguante só aparece pela manhã, pela parte da manhã, porque ela começa a nascer imediatamente após o período da lua cheia, né? À meia-noite. Então, quando a fase da lua é minguante, a gente tem o costume de vê-la pela manhã, pela parte da manhã, né? 9, 10, 11 horas da manhã a gente consegue vê-la. E a gente só vê uma parte dela, né? Uma parte da face dela que está voltada para a gente. Não é como se a gente estivesse vendo a lua cheia. Já a lua crescente só aparece após o meio-dia, porque é nesse horário que ela começa a nascer. Então, enquanto a lua minguante a gente consegue visualizar de manhã, a lua crescente a gente só consegue visualizar à tarde, né? Depois do meio-dia. Não é finzinho de tarde, é de tarde logo após o meio-dia. 1 da tarde, 2 da tarde, 3 da tarde. Tá entendendo? E a face dela voltada para nós fica 50% iluminada. A gente não vê ela inteira, né, a face inteira, como a gente vê a lua cheia, correto? A título de informação para vocês, isso aqui a gente não precisa para a questão, até porque a gente já matou qual é a alternativa correta. Mas só para vocês saberem, o ciclo completo da Lua tem cerca de 29,5 dias. Não é 28 batido, né, que seria 4 semanas de 7 dias, né? Com cada fase correspondendo a uma semana. Na verdade, passa um pouquinho, né? Cada fase da Lua, na verdade, seriam 7 dias e mais algumas horas, certo? Não dá 8 horas, obviamente, porque se vocês fizerem a conta, 8 vezes 4 vai dar 32, né? Fica sendo 7 horas, 7 dias mais algumas horas, correto? E aí, no total, o ciclo completo dá 29,5 dias. 29 dias e meio. Como eu falei antes, ela tem 8 fases, né? 4 são principais, 4 são intermediárias. É no período de lua nova que costumam ocorrer os eclipses solares, porque, se olhar aqui, ó, a lua nova é quando ela está
ou totalmente entre o Sol e a Terra, ou parcialmente entre o Sol e a Terra. Então, o eclipse vai acontecer quando esses três corpos estiverem alinhados: Sol, Lua, planeta. Então, a Lua nova é onde tem a possibilidade de ocorrer o eclipse solar, porque devido às distâncias, né, do planeta Lua, né, e do planeta ao Sol, né, e da Lua ao próprio Sol, quando a Lua está entre o planeta e o Sol, ela tem a capacidade de tampar o Sol, né, impedir que a iluminação do Sol chegue àquela determinada região da Terra que está de frente para o Sol. Então, esse é o momento onde ocorre o eclipse solar, que a depender da região aqui do planeta, né, de onde estiver sendo observado, pode ser um eclipse total ou um eclipse parcial. Né? O parcial é aquele que a gente vê só uma parte do Sol coberta pela Lua. A gente não vê o Sol inteiro coberto, ou seja, não fica tudo escuro, né? Fica só parcialmente escuro. Já o eclipse lunar, pessoal, a gente observa na lua cheia, né? No período de lua cheia. Por quê? Porque quando a gente vai ter um alinhamento entre Sol, planeta Terra e Lua, nesse sentido aqui, ó, o Sol, né, nessa exata sequência, Sol, planeta e Lua. A Lua vai estar no sentido exatamente oposto ao que ela ocupa no alinhamento na fase da Lua nova, né? Que é onde pode ocorrer o eclipse solar. Então a Lua cheia ela vai estar mais ou menos alinhada, mas do outro lado, né? Vindo depois do planeta, vamos dizer assim. Então, é aqui onde tem a chance de ocorrer um eclipse lunar. E o que é o eclipse lunar? É quando, né, dependendo do alinhamento, né, entre o Sol, o planeta e a Lua, a Terra, né, o nosso planeta Terra, projeta a sua sombra, né, devido ao Sol, a luminosidade do Sol ilumina a Terra e tudo que é iluminado tem uma sombra. Né? A sombra da Terra é projetada na Lua, na face da Lua que está voltada para a Terra. Né? Por isso que só pode ocorrer em época de lua cheia, que é onde a face da Lua que está voltada para a gente está recebendo a luminosidade do Sol. Porém, quando esses três corpos se alinham dessa forma, Sol, planeta e Lua, né, a sombra do planeta é projetada na Lua. Então, quando ocorre um eclipse lunar, a face da Lua que está voltada para a gente enxerga ela como se fosse com uma coloração meio avermelhada, né? Fruto da própria projeção da nossa sombra, da sombra da Terra, na superfície dela, na face que está voltada para a gente, certo? Então ela fica com um tom meio avermelhado. Isso é o eclipse lunar. Ele é menos impressionante do eclipse solar, porque o eclipse solar tem aquele fato do Sol, entre aspas, se apagar devido ao bloqueio que a Lua causa, né? Quando está alinhada no meio entre os dois corpos, né? Sol e planeta. Então, acaba sendo um fenômeno mais impressionante, porque o dia escurece e tal. No eclipse lunar, é nada muito além do que aquilo que eu falei. A face que está voltada para a Terra fica com uma coloração mais avermelhada. É isso, entende? Então, como a gente já tinha visto antes, a resposta correta aqui, letra B. A Lua vai estar cheia, porque quando ela estiver nascendo no leste, né? E o dia estiver terminando, ou seja, o Sol estiver se pondo no oeste, um vai estar de frente para o outro, certo? Como ocorre aqui, ó. O Sol está de frente para a face da Lua que está voltada para a Terra, certo? Então, um estando de frente para o outro, a Lua recebe a iluminação do Sol, né? Essa face que está voltada para a gente acaba sendo iluminada pelo Sol. Então, só assim que pode ocorrer a fase da lua cheia, que é no finzinho da tarde, né? Quando o Sol já está se pondo no oeste. Né? Se fosse lua nova, ela não nos seria visível, né? Nem de dia nem de noite. Se fosse lua minguante, ela só nos seria visível de manhã, né? Pela parte da manhã, que é quando ela nasce logo após a meia-noite. Né? E a lua crescente só seria visível para a gente após o meio-dia, né? Porque é esse horário mais ou menos que ela começa a nascer. Correto?